Pessoal, materiais betuminosos, né, a gente pode definir betume como sendo um aglomerante orgânico, tá? Ele tem uma origem orgânica, então ele tem principalmente uma origem à base, né, material à base de hidrocarbonetos. Deixa eu até trocar aqui essa apresentação, deixa eu mudar para a apresentação do slide, fica melhor. Ah, então, ele pode ocorrer na natureza, pode ser obtido por um processo industrial. A gente vai ver que tem a diferença. É claro que sempre que a gente fala no material obtido diretamente na natureza, a gente tem aqueles problemas, né, de heterogeneidade, eles podem ter um teor de impurezas muito grande, né, que acaba fazendo com que o material tenha uma qualidade inferior, e se fosse para tratar esse material, esse custo seria muito alto, né? A gente vai ver que na prática, né, com materiais betuminosos, a gente dá aí uma ênfase para aqueles que são obtidos por um processo industrial. Beleza? Deixa eu só mudar o ponteiro aqui. Ok? E uma coisa importante também, né, nos materiais bituminosos é que eles são completamente solúveis em disulfeto de carbono. Então, até uma forma que a gente tem de fazer por exemplo, quando eu pego um asfalto, né, eu vou verificar o percentual de betume que tem naquele asfalto. Tá? Se eu pego um piche, a gente vai ver que tem diferença, e eu quero saber o quanto tem de betume naquele piche, a gente faz um ensaio, a gente vai dissolver esse material em disulfeto, alguns locais a gente vai encontrar como bisulfeto de carbono, tá? E aquilo que for dissolvido, tá, é betume. O que não for dissolvido são outros materiais, podem ser outros tipos de óleos, a água, tá, outras impurezas, ok? Então o betume, tá, ele é um aglomerante, vamos lembrar disso aqui. Então ele é mais ou menos como se fosse um cimento. Tanto que quando a gente for falar em asfalto, nós vamos falar em cimento asfáltico. Então ele tem essa característica. Então o asfalto está dentro do grupo dos aglomerantes, ou seja, que tem a capacidade de aglomerar partículas que sejam inertes. Origem, tá? Eles são compostos então de natureza orgânica, então baseado em hidrocarbonetos, tem cadeias longas aí de carbono e hidrogênio. São resultantes da ação de bactérias anaeróbicas sobre organismos do plâncton marinho e da ação combinada de pressão e temperatura. Ou seja, para se conseguir material bituminoso, né, precisa-se de uma condição bem específica. A gente precisa que tenha matéria orgânica em decomposição. Essa matéria orgânica ela tem que ter uma composição química adequada, ela tem que estar numa situação, né, de degradação, de decomposição, onde não tenha oxigênio. Ela tem que ter ela tem que estar geralmente já soterrada sobre outros materiais, então grandes pressões, uma temperatura adequada, tá? Então é uma condição bem específica. É por isso que quando a gente fala, né, petróleo é hidrocarboneto, quando a gente fala em petróleo, não é tão fácil assim de se achar, porque são condições bem específicas. Características dos materiais bituminosos. Né? Primeiro, são polímeros. De novo, né? Acho que essa disciplina aqui poderia ser polímeros da construção civil, porque madeira é polímero, a gente falou lá dos polímeros, né? Polipropileno, polietileno, enfim. Tá? Aqui, tintas, quando a gente falou em tintas, tintas são a base de polímeros. A gente está falando aqui em material bituminoso, é um polímero. Tá? Então, são polímeros, são hidrocarbonetos complexos, de ampla variação na composição química e na massa molecular. Eles são adesivos e aglomerantes, porém, eles dispensam o uso de água. Então, diferente lá do cimento Portland, que é aquele cimento cinza, aquele pozinho que a gente conhece, né, para fazer reboco, fazer concreto, tá? Aquele material ele a gente chama de aglomerante hidráulico. Por quê? Ele precisa de água para que haja uma reação química, né, dos componentes do cimento, eles vão ser hidratados, e aquele produto hidratado, sim, vai ter uma capacidade de unir outras partículas. Tá? São hidrófugos,
Tá? Isso é uma coisa interessante. Eles são muito utilizados como material de impermeabilização. Mantas, a gente vai tratar depois, não, na aula de amanhã, a gente vai tratar bastante assim sobre os materiais mesmo, né, que a gente utiliza na construção civil, tá, à base de betume. E mesmo quando a gente vai asfaltar uma rua, né, vai pavimentar uma rua, a gente está impermeabilizando aquele pavimento. Tá? Então, por isso que em regiões muito urbanizadas, perdão, em regiões muito urbanizadas, a gente tem um grande problema, que é a redução da absorção de água no solo. Porque a gente trocou aquele solo que absorvia a água, a gente trocou aquele pavimento de pedras, né, regulares, né, os paralelepípedos que a gente vê em algumas ruas mais antigas, né, a gente trocou aquele pavimento que tinha ali um percentual de absorção e a gente colocou um material que é impermeável. São termoplásticos. Tá? Então, a característica é interessante, porque no processo, né, por exemplo, quando a gente vai fazer uma pavimentação de uma rua, né, de uma rodovia, a gente vai fazer um concreto também, só que é um concreto asfáltico. Tá? A gente chama de CB, a gente pode chamar de CBUQ. O CBUQ é um tipo, na verdade, que é o concreto betuminoso usinado a quente. O que acontece? Eu vou pegar o asfalto e vou misturar com outros materiais, com agregados, né? com pó de pedra, com pedrisco, com areia. Tá? Então a gente pode fazer uma mistura e isso é um concreto. Só que diferente do cimento Portland, que tem uma reação química, aqui não tem reação química. Lembra quando a gente falou de tintas, que tinham as tintas, né, à base de polímeros termoplásticos e à base de polímeros termorrígidos. Os termorrígidos ou termofixos têm uma reação química. Nos termoplásticos, a formação da película de pintura era o quê? Era simplesmente pela evaporação do solvente. Então, aqui acontece a mesma coisa. Né? Você tem um material que geralmente a gente tem que trabalhar com ele aquecido, a gente tem ele a temperatura ambiente ele não é trabalhável, tá? Então você tem que aquecer a uma determinada temperatura, tá? A gente vai ver que existem as exceções, claro. E o que vai acontecer? Depois que esse material ele começa a resfriar, parte da água que ele tem, porque ele tem água na composição, vai evaporar e ele vai voltar naquela condição. Mais ou menos como a gente molda uma garrafa PET, né? Quando se molda uma garrafa PET, eles aquecem o PET, injetam ar para que ele possa, um ar quente, né? Para que ele possa ter o formato da garrafa, tá? E a partir daí você tem aquele formato. Quando ela resfria, tá? Ela não vai, né, mais modificar tanto o formato dela. Né? Isso é uma coisa interessante porque é um material que tem uma ductibilidade variável. Tá? Ou seja, a trabalhabilidade dele, né? Eu vou pegar uma massa de asfalto e vou esticar ela, dependendo da temperatura, ela vai estar variada. Quando estiver mais quente, vai estar menos viscoso. Quando estiver mais frio, ele vai estar mais viscoso. Tá? Então, quando a gente fala em esses pavimentos, né, asfaltados, a gente chama eles, né, quem talvez for fazer uma engenharia, que for ver a parte de pavimentação, né, a gente chama isso de pavimento flexível, porque diferente do concreto de cimento Portland, que ele é rígido, esse aqui, quando passa um caminhão, quando passa um carro em cima do pavimento, o pavimento ele vai flexionar, ele vai trabalhar, ele vai fazer esse movimento, ele tem que voltar. Claro que quando passa um veículo muito pesado acima do projeto, né, da rodovia, o que vai acontecer? Ele vai deformar, mas ele vai fadigar tanto que ele não volta a 100%. Aí começam os problemas. Tá? E essa dutibilidade também ela é afetada pela exposição indireta à luz solar, pelos agentes de intempérie, né, pela ação da chuva. Tá? Então o que acontece? Com o tempo esse material ele tende a ressecar, ele tende a ficar mais rígido. Tá? Como qualquer outro polímero termoplástico. Né? Se a gente deixar um tubo de PVC no tempo, durante lá 5 anos, né, vamos deixar colocar ele num terreno e vamos deixar monitorar ele.
daqui 5 anos a gente vai ver que ele vai estar quebradiço, ele vai estar, né, ele vai estar com as características dele bem diferentes, né, porque ele vai sofrer um processo de oxidação, ele vai, os raios solares vão também acabar ressecando, o material vai perder então aquela maleabilidade, aquela resiliência que ele tinha. Tá? Então a gente vai falar de 3 tipos de materiais aqui, materiais base, porque depois a gente vai ver que a partir de um material a gente fabrica vários outros materiais. Tá? Então, o primeiro deles é o alcatrão. Tá? O alcatrão também é um material bituminoso, ele se apresenta no estado semissólido a líquido, dependendo, né, da concentração de betume. E ele é resultante da destilação de materiais orgânicos, processos de produção de carvão mineral, hulha, turfa. Todos esses materiais eles são utilizados geralmente em termoelétricas, em siderúrgicas, né, que eles precisam de muita fonte de calor, né, material que gera energia para poder aquecer caldeiras, para gerar calor para poder atingir o ponto de fusão dos metais. Tá? E esse alcatrão ele também pode ser obtido como resíduo nos processos industriais, como em gasômetros e em siderúrgicas, tá? Como eu falei anteriormente. Então, ele é um material extremamente tóxico. Tá? Ele é usado em muitos materiais. O alcatrão ele é utilizado desde a indústria de material de impermeabilização, antigamente era mais usado, até em inseticidas. Tá? Então ele é um material realmente bastante tóxico. Como se a gente for comparar ele, né, as diferenças básicas entre os alcatrões destilados em relação ao asfalto, a gente pode falar que o alcatrão ele é mais sensível à temperatura, tá? Ou seja, eles ficam mais moles quando são aquecidos, eles se tornam mais rígidos quando são resfriados. Então isso às vezes não é muito bom, porque quando eu quero que o meu pavimento, quando passar um carro, eu quero que ele trabalhe um pouco, eu quero que ele deforme. Se o material ficar muito rígido, se passar um veículo muito pesado, vai ter uma tendência dele rachar na hora que passar um veículo muito pesado. Então ele é um material que foi usado há muito tempo atrás, né? E acho que alguns países talvez ainda usem ele, mas no Brasil a gente não tem aí uma questão, né? A gente não tem um número de termoelétricas grande, a gente só aciona termoelétricas em situações bem específicas, aí isso vem diminuindo cada vez mais. Então não é um material que a gente use muito, né? Talvez em outros setores de indústrias acabem utilizando ele, mas na construção civil a gente não usa muito não. Eu pelo menos não conheço nenhuma atualmente uma utilização em específico. Tá? Ele é menos resistente às intempéries, mas ele tem maior poder aglomerante. Né? Então ele tem as vantagens dele, mas no final das contas ele acaba sendo menos interessante do que o asfalto. Tá? E aí, claro, a gente vai falar que o asfalto depois, ele vai entender o porquê que o asfalto também é tão utilizado no Brasil. É um material rico em hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Sempre que a gente falar em hidrocarbonetos de base aromática, são provavelmente os piores que existem. Tá? Tem os alifáticos, os aromáticos são bem tóxicos mesmo. Tá? E ele já não é mais utilizado, tá? Devido ao potencial cancerígeno. Então, por exemplo, você vai pavimentar uma rua, você vai ter que aquecer aquele material. Quando você aquece, gases vão ser volatizados. Esses gases que são volatizados possuem substâncias que podem causar, ao longo do tempo, podem causar câncer, principalmente nas pessoas que estão ali trabalhando, né? As pessoas que trabalham na construção de ruas, de rodovias. Tá? Então, é um material que eu cito, eu coloco aqui, mas a gente não vai tratar muito dele, só para título de conhecimento mesmo. Outro carinha aqui, né, que também falo, né, e muita gente às vezes usa o termo errado, acha que eu passei lá, estava voltando para casa e estavam asfaltando a rua, tava aquele cheiro de piche, né, o pessoal o piche ainda estava meio mole, grudou no pneu do carro, tal, grudou na lataria do carro.
Há muitos, e galera às vezes um pouco mais velha vai falar isso, o piche. Na verdade não é piche, tá? Ele é o asfalto, é um cimento asfáltico de petróleo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Porque o piche, na verdade, ele foi utilizado durante muitos anos. Tá? Só que ele é um material que hoje as normas já não permitem mais o uso dele. Tá? Por quê? Porque o piche é um material que ele não é obtido de forma industrial. Ele é obtido de forma. Ele tá encontrado direto na natureza. Tá? E esse material, né, ele tem uma característica, primeiro, que o percentual de betume dele é muito baixo. Quando a gente for falar lá em asfalto, a gente vai falar 95, 99% de percentual de betume. Aqui a gente está falando em 11 a 17% de betume. Então o poder ligante dele, o poder aglomerante que ele tem é muito reduzido. Tá? Geralmente ele vai ser sólido à temperatura ambiente, tá? Ele vai ser bem mais rígido. O asfalto, né, se a gente for ver o asfalto, ele é um pouco mais malhável, mesmo à temperatura ambiente. Tá? E o problema é que ele se funde de maneira heterogênea. Perdão, tá? Ele vai ter a formação de muitos nódulos devido à presença de impurezas. Então, como ele é encontrado diretamente na natureza, vai encontrar nele argila, torrões de argila, pedrisco, areia, matéria orgânica ainda não decomposta. Vai ter uma porção de material ali que, na verdade, para tratar aquele piche seria muito caro. Né? Então ele é um material que ele vai ser heterogêneo, tá? E ele tem um percentual de betume muito reduzido, ou seja, o poder ligante dele é muito baixo mesmo. Então na indústria da construção civil, tá? As normas não recomendam o uso dele. Né? Óbvio, quando fala não recomendam, não se usa. Tá? Ok? Então ele acaba sendo até inferior ao alcatrão. Então, o problema do alcatrão é a autotoxicidade, algumas outras questões também, ser muito rígido depois da temperatura ambiente, né? Mas ainda o alcatrão seria melhor que o piche. Tá? Mas esses dois aqui não, a gente não usa muito, não. Então, o emprego do piche não é reconhecido no Brasil, né, pelas normas de pavimentação, nem de impermeabilização. Tá? Mas até a década de 20 ele era o único material disponível no Brasil. Tá? Então, como a gente não tinha uma produção de alcatrão muito grande, e ainda na época não se tinha, né, a extração de petróleo que tem hoje, a gente acabava usando então o piche. E aí a gente chega naquele que provavelmente nosso carro-chefe, a gente vai falar bastante dele. Eu vou falar agora de asfalto, de cimento asfáltico e de petróleo, de uma maneira, né, na aula de hoje, um pouquinho mais vamos lá, superficial, vou falar um pouquinho, né, um pouco menos. E na aula que vem a gente vai abordar um pouco mais a fundo, tá, esse tema. Okay? Eu, inclusive, vou deixar alguns vídeos também já lá no SIGA para que vocês possam assistir. É interessante, tem alguns materiais e alguns ensaios também que são importantes, tá, que a gente vê na parte de materiais asfálticos, materiais bituminosos. Bom, então asfalto, né, os asfaltos são materiais constituídos predominantemente por betumes, então o teor de betume dele é muito alto. Tá? Eles também vão se apresentar no estado sólido ou semissólido, a temperatura ambiente, possui uma coloração preta a parda escura e aquele cheiro de óleo queimado. Então, quando a gente passa no local que está sendo asfaltado, uma via, uma rua, aí a gente vai sentir aquele cheiro forte de óleo, né? É uma característica bem própria desse material. O asfalto, ou, vamos lá, o cimento asfáltico, ele pode ser natural ou artificial. Tá? O natural, tá, que a gente chama de cimento asfáltico natural, tá? Esses cimentos asfálticos naturais, eles são encontrados na natureza, em jazidas, tá? Que podem ser rochas asfálticas, né, que são rochas calcárias, que vão estar impregnadas de betume,
tá? Então também tem um teor aí de betume baixo, né, ó, 10 a 30%. No Brasil não é muito, eu acho que no interior de São Paulo tinha algo assim, tá, que eu me recordo, algumas pesquisas que eu fiz. Existe um depósito bastante grande na França, tá? E também pode ocorrer em forma de lagos naturais. Tá? Então, são resíduos da ação da atmosfera e intempéries sobre o petróleo. Tá? Então, na Venezuela, isso também acontece. Então, por exemplo, talvez na França, como provavelmente eles têm uma jazida muito grande desse material, talvez seja interessante extrair aquela rocha. Eu vi uma vez um documentário no Canadá que fazia isso. Eles tinham asfalto impregnado na rocha, tudo misturado com pedrisco. Então eles extraíam, eles dragavam aquele pedrisco, e aí tinha que ter todo um processo de aquecer, e aí por diferença de densidade se separava os materiais, né, inertes ali do asfalto. Tá? E aí, a partir disso, eles conseguiam extrair o asfalto. Tá? Só que, claro, para eles talvez justifique isso porque a jazida deve ser gigantesca. Para nós no Brasil, a gente tem petróleo em outras formas, a gente vai, na verdade, vai achar o asfalto a partir da destilação do petróleo, então para nós não compensa. Ok? E o cimento asfáltico também pode ser chamado de CAP, tá? Que é o cimento asfáltico de petróleo. Agora sim, né, nós temos o asfalto que a gente conhece bastante, né, que eles são obtidos a partir do processo de destilação do petróleo. Né? Então provavelmente vocês já tiveram em química, tá? Isso aqui é a nossa famosa, né, torre de destilação. Então quando se obtém, se tira petróleo, a gente vai fazer a destilação do petróleo para obter diversos tipos de materiais, como o gás, o gás de PL, o GLP, né, gás liquefeito de petróleo, tá? A gasolina aqui, né? Vamos pegar aqui o combustível para aviões, o óleo diesel, os óleos lubrificantes, e aqui embaixo, aqui, ó, tem o nosso famoso asfalto, né? Aqui ele colocou como alcatrão, tá? Mas vai ter o asfalto aqui embaixo. Então, na verdade, o asfalto ele é um resíduo do produto, né, do processo de destilação. Quer dizer, no início ele era um resíduo, tá? Só que era um resíduo que tinha uma aplicação. Então, a gente chama de valorizar, dar uma valorização para aquele resíduo. Então, o que aconteceu? Por que é uma coisa até que a gente sempre comenta, por que no Brasil a maior parte dos nossos pavimentos, das nossas estradas, são feitas em asfalto e não em concreto? Né? Em diversos países, a gente até usa concreto, né, pavimento rígido em algumas situações bem específicas, tá? Mas geralmente é asfalto. Por quê? Porque nós somos um grande produtor de petróleo. Tá? E tem que se dar fim, tem que se utilizar esse asfalto. Né? Então meio que se criou, né, a partir ali da década de 50, quando, né, a Petrobras começou a se desenvolver, uma política de se utilizar de pavimentar as nossas rodovias à base, né, com materiais asfálticos. Tá? Então é meio que uma forma, né, a maior parte aí das empresas que fornecem asfalto, na verdade, elas compram o asfalto, né, da própria Petrobras, né, das refinarias, ok? E uma coisa interessante é que o cimento asfáltico petróleo, como eu falei antes, ó, se for usado para pavimentação, ele tem que ter pelo menos 99% de teor de betume. Então, quando a gente compara lá, 10 a 30%, 11, 17%, não chegam nem perto. Tá? Então, é um material agora que ele tem uma homogeneidade muito maior, ok? É um material que não vai apresentar resíduos como presença de areia, pedriscos, torrões de argila, material de decomposição ainda em processo de decomposição. Tá? Então isso faz com que o cimento asfáltico e petróleo seja um material bastante utilizado. Não só na parte de rodovias, mas ele vai ser utilizado
porção de utilizações, tá? Principalmente quando a gente fala em impermeabilização. Então, os materiais à base de que são usados para impermeabilização também, né? As pinturas, as emulsões asfálticas, as mantas, todos esses materiais, eles são à base de asfalto, tá? De cimento asfáltico de petróleo. Tá? E eles vão ter as mesmas características. Né? Alguns vão precisar ser aquecidos na hora de ser utilizados, alguns não vão precisar ser aquecidos na hora de serem utilizados. Tá? Então aqui só voltando, né, nossa torre de destilação. E eu vou começar só a falar hoje sobre as emulsões asfálticas, e aí eu deixo... a gente não vai nem chegar a terminar a emulsão asfáltica hoje. Vamos lá. Emulsão asfáltica, ou também chamado de hidroasfalto. Tá? O que é importante a gente saber? Ele é um material que se mistura cimento asfáltico, petróleo e água. Tá, professor, mas se o cimento asfáltico petróleo é um material oleoso, como é que você mistura óleo com água? A gente sabe que não dá certo. Para isso a gente coloca emulsificante, ou seja, esse emulsificante vai quebrar aquela tensão superficial e ele vai permitir que esse material seja misturado. Ou seja, né, ele vai ser um material com uma consistência muito mais líquida, ele não vai ser um material tão viscoso. Tá? Ele vai ter entre 50% a 30%, 30% a 50% de água. Então ele vai ser um material, né, mais na consistência líquida. Tá? Por que isso é importante? Porque isso vai permitir com que a gente trabalhe com esse material a frio. A gente não vai precisar aquecer, tá, a emulsão asfáltica para poder utilizar. Eu posso pegar ela, abrir uma lata, pegar um pincel, um rolo e eu posso aplicar esse material. Né? Claro que quando eu estou falando um material que é aplicado a frio, primeiro aqui, ó, se eu peguei e tirei, eu peguei, ó, tenho 70% de cimento asfáltico petróleo e 30% de água, nessa brincadeira o meu produto final tem um percentual de betume bem inferior. Tá? Então ele não tem o mesmo poder ligante, ele não tem o mesmo poder de aglomerar as partículas inertes. Tá? E mesmo que ele seja utilizado, por exemplo, só para impermear, vou fazer uma pintura de impermeabilização, existem algumas condições onde ele consegue se sair melhor. Existem algumas condições que a gente não deve utilizar ele, que a gente vai comentar mais à frente. Tá? Então ele é um material ok, que ele pode ser utilizado sim, né, para aplicação a frio, ele vai facilitar uma porção de coisas, mas a gente tem que ter um certo cuidado na hora de aplicar, porque para algumas finalidades ele não é muito indicado. Tá bom? As emulsões asfálticas são classificadas em função da ruptura delas, que na verdade tem relação com o tempo de evaporação da água. Tá? Então, por exemplo, quando a gente está falando num termoplástico. Basicamente o que eu tenho aqui, ó, vamos voltar. Eu tenho o que seria o nosso CAP? Seria a nossa resina da tinta, né? A água é o nosso solvente. E aqui o nosso emulsificante é o nosso aditivo. A gente não vai ter pigmento aqui. Então seria quase como uma tinta, só que sem um pigmento. Tá? O nosso aditivo é o emulsificante, que é o que vai permitir a mistura dos dois. Então o que vai acontecer? Esse material aqui, ele geralmente aplicado em sistema de pintura, ele vai funcionar igual uma tinta termoplástica. Ele vai aderir numa superfície e a partir dali, quando começar a evaporar aquela água, ele vai começar a grudar naquela superfície, vai aderir na superfície. E com isso, ele vai promover assim como um sistema de pintura faz, ele vai promover uma proteção para aquela superfície. Tá? E aí, esse tempo de evaporação, né, que a gente consegue classificar. Então, a gente tem as emulsões de ruptura rápida, que são aquelas que o solvente, né, a água vai evaporar mais rápido, em torno de 40 minutos, de ruptura média até 2 horas e de ruptura lenta até 4 horas.
O ideal seria os de ruptura média, né? Porque, por exemplo, se a água evapora muito rápido, né? A gente já viu que os materiais, quando eles perdem água muito rápido, o que tende a acontecer? Eles retraem. Então ele pode retrair, ele pode chegar a fissurar, craquelar, tá? Num de ruptura lenta, imagina que eu utilizei esse material no local que eu tenho que passar, né? Se eu esperar 4 horas ali para esse material secar, então às vezes ele vai demorar muito. Se ele for aplicado numa superfície vertical, ele pode escorrer porque demorou muito tempo para secar. Então, geralmente mais um normal aqui, né, são asfálticas de ruptura média aí até 2 horas. Mas também, claro, cada situação tem que ser estudada em separado, tá? Se for necessário de ruptura lenta ou de ruptura rápida, tá? É só fazer análise prévia. Ó, aqui algumas aplicações, né, das emulsões asfálticas ou hidroasfalto. Então, por exemplo, ó, isso aqui vocês provavelmente já devem ter visto, né? Lá quando vocês viram a parte de fundações em tecnologia, né, ou parte de impermeabilização, talvez vocês já tenham tido parte de impermeabilização, né? A gente faz a viga baldrame. E por que a gente passa essa emulsão aqui na parte de cima da viga? Alguém lembra? Para não passar umidade Passando essa umidade. Da onde que vem essa umidade? do solo? Solo, né? Ela sobe por capilaridade, né? Então essa umidade do solo ela vai subir por capilaridade, os poros são pequenininhos, então a tensão superficial da água vai fazer ela subir, né? E se eu não tiver uma barreira, se eu não tiver uma barreira aqui, né, impermeabilizando, o que vai acontecer? Essa água vai subir pela fundação, ok, e vai atingir a alvenaria depois. Aí começam aqueles problemas, né? Geralmente percebem, né, em casa térrea, começa a perceber que a parte de baixo da parede, a tinta começa a descascar, formar bolor, mofo. Isso é um sinal de má impermeabilização. Tá? Então, nessa situação aqui, o hidroasfalto ele é perfeito, porque ele não vai ficar exposto às intempéries. Ele vai ficar protegido. Ah, não vai ter ação dos raios solares aqui. Se ele impermeabiliza, professor, eu posso utilizar ele, ter uma laje que fica exposta, vou impermeabilizar aquela laje? Você até pode aplicar, mas a durabilidade dele vai ser muito pequena. Ele não vai durar muito tempo. Ele vai, durante um tempo até ele vai funcionar, mas em pouco tempo ele começa a ressecar, ele vai trincar. E tudo que você não quer no sistema de impermeabilização é que tenha trincas, né? O local de passagem d'água. Beleza? Então, é importante que a utilização desse material para fins permanentes, né, essa utilização seja feita em locais que não sejam expostos. Beleza? Galera, amanhã eu vou colocar as outras utilizações que a gente tem para o hidroasfalto. Tá? Então existem outras utilizações sim. Existem utilizações onde ele vai ficar exposto, mas a gente vai ver que essa utilização, na verdade, ela é provisória, ela não é permanente. Então a gente termina essa parte do conteúdo e a gente vai tratar sobre outros materiais à base de petróleo, à base de asfalto. Vamos tratar dos pavimentos, né, e dos ensaios de laboratório. Ok? Obrigado pela atenção de vocês.